muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Diga Lá Podcast. Aqui você já sabe, a gente gosta de conversas profundas, que falem sobre autoconhecimento, espiritualidade, que expandam a nossa consciência. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, a Pan Rodrigues, que é publicitária, terapeuta e desbravadora desse universo do autoconhecimento, para que a gente possa falar um pouco sobre tudo isso. Então, Pan, gratidão pela sua presença, muito obrigada por estar aqui com a gente. E já quero que você comece falando um pouco sobre você para o pessoal. Oi lá, tudo bem? Gratidão pelo convite, estou muito feliz. Primeira vez que eu participo de um podcast, gente. Chiquérrima. Já participei de live, de vídeo, mas de podcast é a primeira vez, então agradeço muito. Eu gosto muito do seu trabalho, sempre me conectei, né, desde a primeira vez ali, não só do trabalho, mas de outras paixões e questões que a gente vive ali no universo. Então, gratidão, estou muito feliz de estar aqui. Bom, para quem ainda não me conhece, prazer, eu estou a Pan, sou publicitária, terapeuta, reikiana, multidimensional, enfim, né? Todos esses universos que conectam ao conhecimento. E eu amo estudar isso, falar disso, praticar isso, né? Isso realmente foi o que me trouxe até aqui, né? Até isso que a gente vai conversar hoje sobre a comunicação, sobre a publicidade, sobre esse universo da comunicação social mesmo que engloba o mundo. Então, muito prazer, gente. Ah, linda. Pan, então vamos começar falando sobre como foi. Eu gostaria muito de saber como foi para você, de acordo com a minha jornada também. Quando Uhum. você estava na faculdade de jornalismo e publicidade, né, da comunicação social, você tinha uma imagem do que era isso e depois o mercado de trabalho mudou? Como é que foi para você sair da faculdade para o trabalho e depois do trabalho para o despertar da consciência, que eu acho que é uma grande onda, né, que a gente passa de expansão e de, às vezes, colocar muitas coisas em xeque, né, em reflexão. Gostaria muito de saber como foi isso para você. Claro. Vamos lá, né, gente? Eu vou começar um pouquinho do início só para dar A contextualizada. isso, uma contextualizada. Eu nasci, né, numa família que tinha uma comunicação muito violenta, assim, mas no sentido de falar muito alto, falar muito palavrão, né, utilizar as palavras de uma forma destrutiva, né, de uma forma ruim. E desde pequena, né, eu sempre estive muito no estado de timidez, então eu não falava, eu não conseguia colocar as palavras, né, de uma forma que a outra pessoa me ouvisse. Eu tinha vergonha, eu tinha medo de não saber colocar essas palavras e tudo mais. Só que quando, né, eu nasci numa cidade pequena e quando eu ia para a cidade grande, que é onde a minha irmã morava, para o Rio de Janeiro, eu via aqueles outdoors, né, aquelas propagandas enormes, assim, eu falava, cara, que incrível, né, e eu tinha contato com jornalistas, com pessoas que falavam muito bem em público, então palestrantes, e eu sempre achei muito bonito, né, a forma de se expressar, né, de ver o poder mesmo dessa expressão, de conduzir as pessoas, de mudar um ambiente, de mudar uma imaginação, né, uma percepção. E aí eu comecei a me interessar muito por esse processo da comunicação, né? Por esse campo da comunicação. Só que por eu ser muito tímida, né? Eu sempre tinha aquele, putz, mas não é para mim, não é para mim, não é para mim. Até que eu vi um discurso do Steve Jobs que foi onde mudou, assim, a minha percepção de que eu tinha uns 16 anos, 17 anos. Eu ouvi esse discurso e ele fala muito sobre a publicidade, né? Sobre esse poder que a gente tem de trazer coisas novas para o mundo e de comunicar isso para o mundo, né? De mostrar o quanto as pessoas ou precisam daquilo, ou querem aquilo, ou desejam aquilo. E isso foi que mudou tudo. Eu falei, caraca, eu quero fazer isso na minha vida, eu quero trabalhar na Apple. Eu lembro que eu fiquei apaixonada, eu falei, quero fazer isso, quero fazer publicidade. E na época, né, ser uma faculdade muito disruptiva, né, onde as pessoas não tinham muito a ideia de como era, não vai ganhar dinheiro, porque você não faz engenharia, não faz medicina, não faz isso. A minha família sempre foi muito contra. Então, eu acabei fazendo uma outra faculdade, onde, enfim, não me dei bem.
Passei pelo processo de crise de pânico e depois, no final, foi em 2015 isso, né? No final de 2015 eu percebi, falei, cara, eu quero fazer publicidade. Foi aonde eu realmente me conectei de verdade com esse campo da publicidade. E quando eu entrei na faculdade, eu falei, caraca, é aqui o meu lugar. Sabe aquela sensação de falar, meu, é isso que eu quero fazer da minha vida, sabe? É isso que eu quero colocar para fora, transbordar no mundo, enfim. E aí a gente vai entendendo as técnicas, né? As técnicas de comunicação, as técnicas de manipulação. Então, uma propaganda, ela é feita, né, diante de várias técnicas, de vários estudos. Então, a gente sabe para quem a gente está enviando, a dor daquele público, o desejo daquele público, a forma que a gente vai se comunicar com aquele público. Então, tudo é estudado, tudo é tecnicamente, né, ali na artimanha para poder ser enviada a mensagem. E aí, fiz a faculdade, utilizei muito da comunicação, porque eu fui presidente da Atlética, então a gente moveu muitas coisas através da comunicação, através das redes sociais. A gente ficou reconhecido no Vale, em outros estados, por conta disso, né? E aí, quando eu saí, um pouco antes de eu sair da faculdade, eu entrei numa agência de marketing de uma cidade vizinha. E foi a primeira vez que eu, de fato, trabalhei com a publicidade. Só que quando eu entrei no marketing, né? Desculpa, na agência de publicidade, já era muito vinculado ao marketing digital. Então, o publicitário vai fazer ali o processo do marketing digital. E aí eu passei a ser publicitária, designer, jornalista, copy, enfim, né? Várias coisas ao mesmo tempo. E eu percebia que a forma, né, como a gente criava as propagandas, como a gente criava aquela comunicação, era especificamente para venda. Então, era trazer uma dor e criar um desejo em quem ia receber. Então, às vezes, a pessoa não precisava daquilo, mas, né, diante dessa técnica, a gente criava um desejo da pessoa precisar daquilo. E era muito raso, né? Eram coisas muito fúteis, então eram salão de beleza, fúteis no sentido de desejo, né? Desse capital mesmo, né? A gente gerir o dinheiro só, apenas pensando no dinheiro. E aí foi aonde deu um estalo, né? Porque eu já estava nesse processo do autoconhecimento, já estava há um tempo ali, desde 2015, né? Fazendo terapia, mergulhando mais e mais e mais e mais em outros cursos, em outras vertentes do autoconhecimento. E foi aonde eu entendi assim, meu Deus, né? Se é algo que tem na vida das pessoas, né? Porque tudo comunica, né? A cor, a roupa, o gesto, a fala, o olhar, tudo comunica. Se isso está intrínseco na vida do ser humano, por que que a gente não pode usar isso para o bem, né? Por que que a gente não pode usar isso para fazer uma propaganda onde as pessoas conseguem entender a dor que elas estão sentindo e conseguem encontrar o caminho da cura, né? Então foi onde veio muito forte essa publicidade consciente, essa comunicação consciente, que é muito interligada, né? Essa nova era, essa nova construção da consciência. Então foi basicamente isso, né? Eu saí da faculdade trabalhando nessa agência um pouco mais terrena ali, né? Um pouco mais capitalista. E eu entendi que aquilo não estava fazendo sentido. E a virada de chave lá para mim, quando eu vi que realmente não era aquilo que eu queria fazer com a publicidade, com a comunicação, foi quando a minha chefe na época, né, pediu para eu fazer o marketing de uma loja que vendia carne de porco. E eu já não comia, né, carne vermelha, nem carne de porco, eu só comia carne de frango. E eu falei, gente, como que eu vou criar uma estratégia e falar de algo que eu não acredito, que eu não quero para um mundo em que eu quero viver, sabe? Que eu não quero que aconteça no mundo em que eu acredito que seja o ideal. Então foi aí que realmente virou e eu falei, putz, não dá mais, sabe? Não dá para utilizar dessas coisas, primeiro, para algo que eu não acredito, e segundo, para algo que não está levando nenhuma transformação de fato para as pessoas, né? Só está fazendo elas ficarem ali gastando, gastando, gastando. Enfim, então essa foi a virada Uhum, de chave, né? Não sei se eu uhum. respondi a sua pergunta, mas Super foi respondeu. basicamente isso. Sim, com certeza. E você teve um momento
de desacreditar total e falar, "Ah, não tem jeito de fazer publicidade, eu tenho que virar terapeuta ou fazer outros trabalhos desassociados completamente da publicidade, ou você sempre teve esse entendimento que dá para unir? Como é que foi isso para você? Olha, quando eu comecei, né, nessa agência, por exemplo, depois que eu saí da faculdade, eu já vivia esse universo terapêutico, né, esse universo da astrologia, do autoconhecimento. A astrologia, ela foi o primeiro campo ali que eu acessei do autoconhecimento. Eu já vivia isso, porém eu sentia que era separado. Não separado do sentido de não conseguir, a comunicação é uma coisa, a terapia é outra. Não, eu sabia que as duas, né, precisavam uma da outra. Mas eu vivia de forma separada do tipo, aqui é publicidade e aqui é terapia. Né? Eu não via essa junção. E conforme eu fui me curando, conforme eu fui me aprofundando, né, em questões até minhas, então eu destravo muito o meu chakra laríngeo, então eu tenho certeza que uma das minhas missões na Terra é trabalhar com a comunicação. Por eu ter vindo realmente dessa família, né, um pouco mais reativa, e eu ter sido reativa durante muito tempo da minha vida, falar coisas que magoavam pessoas, eu entendi, né, depois de talvez uns 2 anos, eu entendi que as duas coisas se interligam. Por quê? Porque eu tive uma experiência, né, eu saí dessa agência de publicidade quando eu entendi, quando virou essa chave em mim da comunicação, né, de eu não trabalhar com aquilo que eu não acreditava, eu consegui um emprego numa empresa de autoconhecimento, né, muito conhecida nesse universo. E nessa empresa eu passei por experiências muito desafiadoras, do sentido de ser manipulada através da fala. E aí foi aonde eu entendi de fato que as duas coisas eram muito unidas. Então eu já sabia que uma, né, ela dependia ali da outra para poder acontecer, mas ali eu entendi que tudo é comunicação. Que você pode ser terapeuta, você pode ser engenheira, você pode ser médica, você pode ser faxineira. A comunicação ela está intrínseca no ser humano, não tem como não ter a comunicação, né? Então, quando eu entendi isso, passando por essa experiência ruim nessa empresa, que eu falei, cara, as pessoas precisam ter consciência do que elas falam, do que elas estão comunicando, porque não adianta eu estar ali vendendo coisas maravilhosas, sendo que a minha comunicação está totalmente incoerente com aquilo que eu estou vendendo. Então, foi aonde eu realmente percebi o quanto, né, a publicidade, você entender o conceito ali da mensagem que você quer enviar, o quanto isso influencia as pessoas, né, porque essa empresa realmente tinha muitas pessoas que eram, assim, fanáticas, né, pelos cursos, pelos processos, e o quanto você precisa ter responsabilidade diante daquilo que você está comunicando, né, porque você está comunicando através de um campo que não é verdadeiro, que não é do coração. Então, foi aonde eu realmente tive que eu interliguei as duas coisas, né? Então, eu já sabia, só que sempre tem eu não sei se aconteceu com você, mas sempre tem aquela resistência, né? Tipo, ai, mas eu vou ser terapeuta, mas só terapeuta, mas não, vou ficar com os dois trabalhos aqui. Então, eu faço um em paralelo, né, que é a terapia, e continuo aqui com a publicidade, com o marketing, com o jornalismo. Até que você entende que, primeiro, né, nós temos um potencial a ser transbordado no mundo, então, talvez através da escrita, através da fala, através da arte, através das cores, enfim, né, N potenciais. E como a gente vai trazer isso para o mundo, que é dessa forma mais terapêutica, que, né, cada um tem esse segmento. Para mim foi mais essa parte realmente de mergulhar nisso do autoconhecimento, sabe? Uhum. Então, enfim, foi aí onde virou realmente essa chavezinha dentro de mim. E aí, como hoje você pode, às vezes, falar para quem está nos assistindo, que tem interesse, que quer falar, né, quer discutir sobre isso, ou quer se melhorar com relação a essa comunicação, o que que você pode dar de ideia, dica ou de experiência própria mesmo de como integrar você saber se vender, né, no bom sentido, de botar ali seus potenciais, seus valores, suas qualidades, né, os seus dons e talentos, mas ao mesmo tempo comunicar isso de forma coerente, de forma sensata, verdadeira. Porque tem muita gente Olha, aqui que me assiste que
é terapeuta, já trabalha com isso, e às vezes tem alguma Uhum, dificuldade de falar, de se expressar, ou de tipo, eu não posso uhum, me vender, né, como algo que seja ruim, mas sim, é uhum. possível. Sim, super. Eu acho que o primeiro ponto lá é nós entendermos qual é o propósito daquilo que a gente está comunicando, né? Então, se eu sou terapeuta ou se eu vendo algum tipo de serviço que seja relacionado a essa área do autoconhecimento, mas não seja terapeuta em si, eu preciso entender qual é esse propósito que está por trás, né? O que que eu quero levar com essa mensagem? Porque dentro da publicidade, né, a gente faz essas análises técnicas, né? Que aqui eu falo muito dessa análise da intuição, deixar o insight vir mesmo. Então, o que que seu coração, né, tá falando? Qual é o propósito que você quer levar para o mundo, né? O que que você quer que essa mensagem realmente transforme na vida daquela pessoa que vai acessar? Porque, como nós já sabemos, né, no universo do autoconhecimento, da jornada da expansão da consciência, a gente entende que tudo é energia, então tudo vibra. Então a gente está acessando campos, né? Então, quando você envia uma mensagem, seja através da fala, seja através das redes sociais, seja através de um story, de uma live, de um Reels, de um depoimento, de um evento, você está enviando o seu campo para aquela pessoa. A pessoa vai acessar esse campo que você criou, que você manifestou, que você intuiu. Então, qual é o propósito por trás desse campo, né? Qual é real essa transformação que você quer levar? E o segundo ponto que me ajudou muito foi saber a forma como me comunico comigo mesma, né? Porque aí tá uma chave muito grande, assim, às vezes a gente tem dificuldades de falar porque a gente não consegue se comunicar com nós mesmos, a gente não consegue se aceitar, a gente não consegue se honrar, a gente não consegue se ver, né, como nós somos. Então, a partir do momento em que eu troco as palavras com que eu me comunico comigo mesma, isso começa a reverberar para fora. É instintivo, né? Quem está assistindo pode até falar, ai meu Deus, mas como assim, né? Eu vou falar, começar a falar bem comigo, isso vai reverberar lá para fora. Então, quando a gente começa a reconhecer os nossos valores, quem nós somos, né? Então, uma frase que a Gabi fala muito, que não tem como a gente saber o que a gente quer sem saber quem a gente é. E eu reforço trazendo que não tem como a gente comunicar o que a nossa alma quer sem saber realmente quem a gente é. Então, para a gente comunicar aquilo que nós queremos levar para o mundo, né, que nós queremos levar de transformação para o outro, nós precisamos entender primeiro quem nós somos. Então, olhar para a gente com carinho, sabe? Então, eu percebi que eu falava palavras muito feias para mim. Então, ai, cabelo horrível, ai, como você está gorda, ai, mas você não sabe falar direito, ai, mas você não usa as palavras. E a partir do momento que eu mudei essa chavinha, eu comecei a falar, cara, você está em processo de aprendizado. Tá tudo bem você não ter as melhores palavras do mundo. A sua mensagem, se for verdadeira, se for de coração, vai atingir aquelas pessoas que precisam que seja atingido. Então, quando você começa a mudar, né, esses vieses, né, essas palavras que a sua mente validou durante muito tempo, você começa a perceber o quanto você tem para entregar para o mundo, Ô, né? Porque a Pam, partir do momento que você se olha, pode falar. porque isso tem a ver não só com as pessoas que terapeutas que trabalham nas redes sociais, mas com todas as pessoas que às vezes Exato. precisam apresentar um- uma, uma reunião no trabalho, né, um trabalho na faculdade, passa por todas as pessoas. Nós temos que nos comunicar a todo tempo. E eu Exato. percebo que o que atravessa muito, né, a gente quando nós temos que nos comunicar e falar para alguém algo é o julgamento, é o medo do julgamento, o medo da crítica. E isso que você disse realmente vem de dois lugares. Pode ser que seja do externo, mas também vem do interno. Então, esse Exato. trabalho duplo é super importante para que a gente consiga realmente comunicar e colocar no mundo aquilo que faz sentido para a gente. Trabalhando, curando, entendendo como você lida com o julgamento, com a crítica, com o elogio. Exatamente. Exatamente. É claro, né, que muito vem das crenças, né, da gente quando criança, então as palavras que falaram, né. Uma coisa que é muito importante vocês entenderem, quem está, né, assistindo, ouvindo a gente, é que tudo que você fala vai reverberar de uma forma na pessoa. Você não tem como controlar o que a pessoa vai sentir, mas você tem como
intencional que você vai falar, verificar, observar, será que é válido? Será que vai trazer algum tipo de benefício para aquela pessoa? Então, a partir do momento em que a gente traz essa consciência, né, de olhar para o outro primeiro e o como aquilo vai ser atingido, né, para ele, a gente começa a ter essa capacidade de discernimento do que a gente fala, né, do que a gente leva para o mundo, que a gente está tirando, da gente está tirando e doando para o outro. A comunicação é isso, né? A publicidade é isso. Quando você vê uma propaganda, aquilo está doando para você, seja construtivo ou destrutivo, está sendo doado para você. Então, a forma como você vai receber, diante das técnicas da publicidade, eles vão saber, porque eles querem que você compre. Mas nesse ambiente, né, de terapia, de serviços terapêuticos, de rede social, às vezes você não vende nada, você só quer falar, né? Alguns ensinamentos que você tem, alguns entendimentos, algumas curas. Analisa, sabe? Pensa, fala qual é o propósito dessa fala, né? O que que o outro vai receber? O que que eu gostaria que ele recebesse? Então, intencionar isso. E eu acho que é isso, né? Vem das crenças que a gente ouve e principalmente dessa cura que a gente faz. Então, eu ouvi palavras muito destrutivas na minha infância, na minha adolescência. Então, né, familiares perto falavam, ah, você tá muito magra, ah, você tá muito gorda, ai, seu cabelo tá isso, ai, seu cabelo tá aquilo. Ai, nossa, mas você não sabe falar direito, ai, você precisa saber fazer isso direito. Então, Todo tudo mundo isso a gente tem vai sempre alguma validando, coisa para né? dizer, né? Todo mundo, E todo o que você mundo. está dizendo é construtivo ou é negativo? E é muito daquilo da que a Exatamente. palavra realmente tem poder, do quanto essa Total. palavra está trabalhando dentro das nossas águas internas, está ecoando dentro do nosso sistema e está causando aí traumas, está causando dores, tanto as nossas vozes Exato. internas quanto essas vozes do todo mundo tem algo para dizer. Então, se igual Exato. você foi o ponto que parou e falou, eu não vou repetir esse padrão. Então, que nós Exato. sejamos esse ponto de quebra desses traumas, desse Exato. ciclo vicioso. Que não repita esse padrão. Então, a partir do momento em que você entende, né, essas crenças, essas coisas, e você entende que o que você fala reverbera no outro, sim ou sim, né? Não tem como você controlar a energia, vai chegar. Você começa a entender essa consciência. Então, você começa a tomar essa consciência, entender, fala, ah, a partir de agora, né? Quem eu quero ser? O que que eu quero trazer para o mundo? Então, eu sinto lá que a publicidade, a comunicação, ela está intrínseca na gente. Não existiria vida humana sem a fala, né? Essa é a troca que a gente tem no sentido de trocar mesmo com outras pessoas, sem a fala, sem o contato, sem o ouvir, sem o ver. Tudo isso é comunicação, né? Então, você não fala, eu tô vendo, se eu não tô vendo, eu tô ouvindo, se eu não tô ouvindo, eu tô falando. Algum sentido a gente está tendo, então tudo está comunicando algo. Então, a partir do momento que a gente entende essa força, né, a gente entende esse poder que tem de manifestação na nossa realidade, na realidade do outro, a gente começa a ter essa consciência. Então, a partir do momento que a gente muda essas palavras para a gente, né, a gente vai criando essa confiança interna de transbordar isso para o próximo. Então, eu já estou me transformando. E aí, Uhum. automaticamente, você quer levar aquela transformação para o outro, entendeu? Sim. E Você cria essa consciência. uma coisa que eu sinto também é o seguinte, às vezes a gente se inspira ou acha a comunicação de uma pessoa X ou Y muito legal e a gente quer alcançar aquele patamar, aquele lugar como sendo, a gente julga aquilo sendo a Uhum, melhor forma de se o comunicar. E na perfeito. Uhum, verdade, o que eu sinto também é que cada um tem uma forma de dizer. Cada um tem uma forma de se comunicar, né? A comunicação ela é feita de igual você falou, com várias vertentes. São várias frentes exato. de comunicação. Então, tudo parte do autoconhecimento, de você se observar, de você se validar, de você se entender e falar, beleza, eu sou assim, né? O meu ser é assim. Então, como eu boto isso para fora? E isso que eu acho que é o mais Exato. lindo, que é o único, que é individual. Uns são mais extrovertidos, outros são mais introvertidos, outros falam mais alto, outros falam mais baixo. Porque quando a gente quer entrar num local de igualdade exata e ser igual ao outro, a gente perde a nossa autenticidade, a gente perde quem nós somos. Exatamente. Então, eu acho que a comunicação é um Exatamente. superpoder que a gente tem de falar: caramba, eu sou a Laís. Eu sou essa pessoa, eu sou isso Exato. aqui, eu sou esse ser. E eu me comunico dessa Uhum, forma.
Então, eu É, acho que é um pouco desse trabalho interno de empoderamento também, para você se importar menos com a opinião dos outros e falar, olha, eu só estou comunicando aquilo que eu sou de melhor. É claro, se trabalhando para não ter essa comunicação uhum, agressiva, enfim, exato. mas para realmente transbordar quem é. Exato. Não, e é muito isso, porque quando você começa nessa jornada de trazer a sua voz para o mundo, né? E é muito bonito esse processo de trazer sua voz para o mundo, você começa realmente a se comparar com outras pessoas. Então você começa até a tentar falar igual a outra pessoa fala. Então, no início, por exemplo, quando eu comecei a trazer ali a minha comunicação nas redes sociais, né? Eu sempre tive vontade de ter canal no YouTube. Então, quando eu comecei a fazer esse movimento, nossa, eu falava super meiga, super baixinho. Gente, mas, né, hoje, se você assistir meu vídeo, eu sou eu ali, né? Sou eu falando, brincando, rindo, trazendo música, que é a minha forma de se comunicar. Então, muitas vezes eu tentei me colocar nessas caixinhas. Então, é muito, a gente tem que ter uma percepção muito bem feita para não nos colocar em outras caixinhas, né? Porque a gente sai dessas caixinhas das crenças, dos bloqueios, da 3D e começa a se colocar nessas caixinhas do autoconhecimento, tá? Então eu tenho que falar fofinha, eu tenho que falar não sei o quê, baixinho, tipo Monja Coen. Não! Cada um tem a sua Monja forma de se Coen, amei comunicar. isso. Mas né? Porque a gente tem muitas essas percepções dos mestres e seres e tal. E a nova era é justamente da gente ser os nossos próprios mestres, né? Então é despertar essa autenticidade que cada um tem. Ô, Então, Pan, você e sabe uma falar coisa que mais veio aqui? alto. É o nosso dever também, enquanto seres que estão buscando desenvolvimento, romper com esses padrões também. Então, porque Muito bom. tem um inconsciente coletivo da maioria das pessoas ainda que não estão no universo holístico, de que quem trabalha com terapia ou quem trabalha com isso que é zen precisa ser um Buda, né? Uma monja Coen. Exato, Então, tá no exato. inconsciente coletivo da sociedade em geral. Então, faz Sim. parte a gente mostrar que não, Desconstruir. desconstruir Uhum, que sim, tem um momento para seriedade, sim, tem um uhum. momento de falar baixo, tem um momento de rir, tem um momento, inclusive, de gritar, que é, né, dentro das Exato, vezes, terapias, outras coisas assim, que são importantes. Então, exato. faz parte do nosso trabalho também desconstruir um pouco disso. É. Não, e quando a gente confia na nossa fala, né? Quando a gente confia na nossa comunicação, esses tons, né? Então, um pouco mais baixo, um pouco mais alto, fala brincando, fala sorrindo, fala mais sério, vai vindo automaticamente. Também é instintivo, né? Então, por exemplo, se você faz uma meditação, uma guiança ali numa vivência, você vai voltar falando um pouco mais calmo, um pouco mais baixo, né? Você está em um outro estado energético, você está em um outro estado, em um outro campo. E aí, quando você está trazendo ali um monte de insight, né, para mudança, transformação, um puxão de orelha, você vai falar um pouco mais forte, um pouco mais alto. É natural, né? Então, é a gente, primeiro, né, entender qual é o nosso tom, entender qual é o nosso estilo, a nossa voz, saber qual é o propósito daquela mensagem que a gente está enviando. Então, será que é coerente com o que eu quero que tenha transformação? Será que é coerente com o que eu faço? Será que é coerente com o que eu acredito? Será que é coerente com o que eu realmente quero construir no mundo? Olha a responsabilidade, né? Não é só falar, mas é entender o porquê você está falando, o que que você quer construir no mundo. E a partir desse momento que você se conhece, você vai deixando fluir, porque tem essa questão do deixar fluir também, né? A nossa comunicação, ela é muito. Eu trabalho muito com essa comunicação intuitiva também, então que vem do coração, que vem desses insights quando você está aberto a receber. Então é você ter essa cautela. Eu acho que uma das coisas mais importantes, né, que eu aprendi na publicidade, que eu aprendi, né, em experiências mais desafiadoras, que eu aprendi em experiências boas, é você realmente ter essa responsabilidade do porquê você quer comunicar. Acho que é se fazer essa pergunta, né? O que eu quero comunicar e por que eu quero comunicar? Às vezes você não vai ter o porquê 100% ali, e tá tudo bem, né? Porque muitas vezes vem com o movimento, você precisa praticar. Então, mas eu falo bonitinho porque eu não sei meu tom de voz. Vai praticando, uma hora vai aparecer. Porque você vai se sentindo tão confiante, você vai tirando tantas camadas, né? Tirando essas cascas que ficaram de crenças e bloqueios, que você vai percebendo qual é o seu estilo. Putz, meu estilo era esse, mas eu senti que não é isso. E você muda, e tá tudo bem mudar, mas
sempre ter aquele propósito, né? E não só trazer por trazer, sabe? Ah, eu tô a fim de comunicar porque tá na moda, na rede social, falarem sobre namastê e espiritualidade. Ah, mas qual é o tipo de transformação, né? A comunicação tá na vida das pessoas todos os dias, então a gente tem que ter essa responsabilidade enquanto seres conscientes, né? Enquanto seres que querem trazer uma transformação real para o mundo, ter essa responsabilidade do que a gente vai comunicar, entende? Então, o buraco Totalmente, é muito mais embaixo, né? As pessoas acham assim, totalmente. ah, é porque é ali, eu só vou comunicar. Não, é muito mais embaixo, sabe? É uma responsabilidade imensa que às vezes nem a gente tem noção do quanto grande é, Exato. né? Do quanto é Quantas pessoas importante. acreditam naquilo que você está falando e vai levar aquilo como verdade, vai validar aquilo como Sim, verdade. sim. E é sempre importante, eu acho sempre importante ponderar do meu ponto de vista, do meu recorte, da minha consciência atual, porque às Exato. vezes isso acontece muito também eu como espectadora, já aconteceu algumas vezes, de eu achar aquela pessoa tão legal, né, gostar tanto do conteúdo, isso em qualquer área, né? De às vezes levar tudo ao pé da letra, achar que é 100% comigo, entrar naquele enredo e falar, "Ah, pronto, essa é a única saída." E não. É, Então, às vezes nem foi a intenção de quem comunicou, mas a gente também tem que ser esse ponto de atenção e firmeza para conseguir exato. discernir as propagandas, né, as coisas que vão É, aparecendo para nós. Então, eu acho que é. isso veio para mim agora, acho que é importante falar também. Não, é muito importante. E é importante falar isso também, né? Enquanto nós, né, sejam terapeutas, sejam apenas comunicadores, sejam apenas pessoas que conversam com outras pessoas, quando forem trazer insights, pensamentos, falar assim, ah, porque essa caneta é amarela. Tá, essa caneta é amarela, mas é a sua verdade, né? Não é a verdade do outro. Então, sempre deixar muito claro isso, né? Busquem outras fontes, é, se aprimorem, se aprofundem, sabe? Olhem outras pessoas, né? E leve apenas o que ressoar com o seu coração, porque é muito disso, né? A publicidade, por exemplo, inconsciente, ela trabalha muito no nosso sentir, porque o sentir, ele sempre vai vir primeiro que a razão, né? Tudo que eu enviar de mensagem para você, primeiro você vai sentir, depois você vai pensar. Então, a publicidade, ela utiliza muito dessa ferramenta do sentir. Então, coloca uma promoção, uma propaganda para você sentir que você precisa daquilo. Depois você vai pensar, e às vezes você pensa, depois você já comprou. E depois você Aí fala, você ai, fala, nem putz, precisava ter comprado nem aqui. precisava. Exato. Por quê? Porque a publicidade, ela usa dessa artimanha, porque isso é a realidade. Nós somos seres humanos. Independente de qualquer técnica que a gente utilizar, o outro vai sentir primeiro, né? Independente se você trabalha ou com a publicidade inconsciente, ou com a publicidade consciente, ou com a parte terapêutica, ou sem ser terapêutica, enfim. Tudo as pessoas vão sentir primeiro. Você falou, a pessoa vai sentir, depois ela vai entender. Então, é saber que você tem, né? Todos nós, enquanto seres humanos, temos esse poder, temos essas construções, né? Eu vejo a publicidade muito como aquela tela em branco que você vai pintando da forma como você quer e da forma como você quer que o outro sinta aquilo, né? Então, você tem que ter essa responsabilidade de entender que tudo que você falar, o outro vai sentir primeiro para depois pensar. Então, se ele vai sentir primeiro, na hora que você está falando, sempre direcione o outro para não levar aquilo como verdade absoluta, sabe? Falar, nossa, é isso, beleza, tenho que viver isso para sempre, porque dessa vez no autoconhecimento acontece muito isso, né? Porque a gente está em momento de muita vulnerabilidade e a gente acessa pessoas que falam coisas que tocam o nosso coração e você fala, putz, é isso. E Não, não não tem posso mais como fazer você nada na errar. minha vida. Uhum. Então eu tenho que usar o cristal X segunda-feira, o cristal Y terça-feira, porque se eu não fizer isso, ferrou, acabou com tudo, não tem mais. Olha o poder da palavra, E a gente né? dá Olha o o poder de nosso como ela poder para outra pessoa também, que é passa outra muito por pessoa. isso. E aí, Exatamente. uma coisa também que você falando me veio foi o entender que nem todo mundo vai se conectar com você. Eu acho que a gente tem que deixar isso Exato. bem claro, porque dentro disso, do julgamento, da crítica, vem muito dessa aceitação. Ai, será que você aceita, Exato. né? Um medo e querer ser vista como também esse lugar de agradar o outro.
E a gente Uhum. precisa entrar, botar o pé na comunicação, sabendo que tem gente que não vai se conectar com você e tá tudo bem, não tem jeito Exato. mesmo. Porque se você entrar nessa caixa de querer agradar todo mundo e comunicar de uma forma que seja a mais perfeita e a mais eficiente, você não vai estar sendo você. Então, é um outro insight que Exato. veio aqui que eu acho que é importante. Não, com certeza. E você entra se você não tomar cuidado, né? Porque você quer pertencer àquele grupo, àquela pessoa, você quer agradar, você quer estar perto, né? Às vezes você coloca a pessoa num pedestal também. Então você está ali no processo do autoconhecimento, enfim, né, de qualquer outro processo de transformação que você viva, você acessa uma pessoa que se comunica muito bem, uma pessoa que se porta muito bem, uma pessoa que traz essa autoconfiança, você coloca ela num pedestal. E aí você fala, putz, nunca vou chegar ali, né? Quem sou eu na fila do pão para fazer isso? E uma coisa que me veio também, que eu acho muito bonito, que foi uma das coisas que me libertou, assim, de alguns julgamentos, né? Porque, assim, julgamento, medo, insegurança, crítica sempre vai existir, né? Sempre vai existir, porque nós lidamos com a dualidade aqui na Terra. Então, sempre vai ter opiniões para tudo. A partir do momento em que a gente começa a criar essa consciência, né, do porquê a gente vai comunicar, até para o outro, às vezes alguém vem falar alguma coisa, você já logo critica, você já logo julga. Você vai ter esse retorno para você. Então, conforme você vai trazendo esse entendimento de, nossa, como que eu vou falar isso para o outro? Claro, gente, a gente vai errar e tá tudo bem, né? Nós estamos aqui para aprender. Eu costumo falar que se a gente tivesse aqui para aprender, a gente já estaria na oitava, sétima, nona dimensão, a gente não estaria aqui na Terra. Mas é entender que tudo que você falar vai voltar. Então, a forma como você vê o outro, isso vai voltar para você. Se você julga muito, você vai ter esse medo do julgamento. Se você critica muito, você vai ter esse medo da crítica, porque você está emanando. Então, inconscientemente, você sabe que isso vai voltar. Entende? Então, primeiro se perceber, né, É nesse uma coisa assim, lugar. você só tem medo de uma coisa que você sabe que é capaz de alguém fazer, porque você, você Exato. mesmo faz. Porque você faz. Exatamente, exatamente. E é um processo de observação, né? Autoobservação. Hoje, tendo esse entendimento, né, tendo passado por várias experiências, às vezes eu critico sem perceber, porque tá tão, né, enraizado na gente algumas coisas, que a gente faz sem perceber. Aí eu falo, putz, por que que eu tô criticando dessa forma? Né? O que que tá em mim que tá fazendo eu criticar? Porque eu estou verbalizando. Olha o poder que eu estou dando para isso. Aí eu falo, putz, tem alguma coisa aqui que está incomodada, né? Tem algum sentimento, alguma fala interna que não está alinhada. E aí você vai e alinha essa fala interna, né? E aí você entende o porquê você criticou o outro, sabe? Então, assim, sempre vão ter críticas, né? Principalmente se tem pessoas aqui que trabalham com digital. Eu trabalho com digital há uns 5 anos, mais ou menos. Sempre vão ter críticas, né? As pessoas sempre vão ter opiniões, as pessoas sempre vão falar alguma coisa, mas é porque elas não têm essa consciência do poder da palavra delas, né? E às vezes a gente fala assim também, tem uma coisa muito que acontece muito que é, ai, mas já tem muita gente falando sobre isso. Quem sou eu para falar? Ai, mas já tem muita gente dando esse curso. Quem sou eu para dar? Você é a única pessoa para falar dessa forma e para trazer essa comunicação. E as pessoas certas vão se conectar com o seu estilo, né? Lembra que a gente falou aqui de cada um tem a sua comunicação, cada um tem a sua forma de trazer isso para o mundo. Então, as pessoas que gostam dessa forma vão se conectar com você. E às vezes, né, falando aqui dessa questão de trazer consciência para as coisas, então a comunicação ela está em todos os trabalhos, né, em todos os servir, em tudo que a gente faz. Então, quando a gente traz consciência para isso, a gente entende, né, essa troca energética que a gente tem. Então, é saber que tem gente para se conectar e que tem pouca gente falando de consciência no mundo. Né? Às vezes a gente vive numa bolha que só tem isso. Então a gente É. fala, putz, mas já está saturado, né? Já tem muita gente. Não, tem pouca gente. Então, esse medo também, ele sai um pouco, E sabe? Você olha fala, putz, só.
É isso, o mundo precisa, né? O que que veio para mim aqui agora? Tá chovendo aqui. E com Hum, raio, com trovão, com barulho. E o uhum, vento, o ar, ele é a comunicação, né? Dessas analogias. E sempre tem espaço para o vento. Então, exato, em qualquer lugar, sempre tem lugar para comunicação, né? O vento, exato, ele entra nos mais pequenos buraquinhos e vai onde quase ninguém vai. Então, quando a exatamente. gente associa isso à comunicação, a gente percebe que a gente pode ir longe, a gente pode ultrapassar barreiras, né? Não, às vezes nem precisa quebrar, a gente consegue realmente É, e pela atravessar aquele frestinha, e, lugar, exatamente. é, Então, olha só que sincrônico, deu um relâmpago, um trovão sim, aqui, você falando veio, tipo assim, a imagem na minha cabeça é, do vento passando, eu falei, gente, é isso. é, E você falando realmente não está saturado. E nunca vai estar, não, porque o vento está em todos os lugares, a comunicação está exato. em todos os lugares. Então, Está em basta todos os você lugares, ter e. essa consciência. Exatamente. Ai, que Com certeza, porque assim, e é trazer, né, essas técnicas da fala não para manipulação, né? Por isso que a gente fala dessa construção da publicidade consciente, da comunicação consciente, né? Trazer essas técnicas de fala, porque sim, gente, existe, tá tudo bem, né? Você treinar e você fazer um curso, é muito legal, você entende, você faz um curso de oratória, alguma coisa, mas a comunicação verdadeira, ela sempre vai vir daqui. Ela sempre vai vir de dentro. Então, independente se você tem 100 seguidores, 1.000 seguidores, 100 milhões de seguidores, vai se comunicar a pessoa que tocar o coração. A pessoa que tiver aberta, né, aquele propósito que você tem da comunicação, né? Lembra aquele propósito? Cara, eu tenho um propósito de comunicar isso. Eu tenho um propósito para trazer essa transformação. A pessoa ela vai se comunicar. Então, uma coisa que eu dou de última dica aqui para quem tem medo, né? Ai, mas eu vou falar, ninguém vai curtir, ninguém vai ver, ninguém. Cara, fala para você mesma assim, se uma pessoa se transformar com isso que eu estou trazendo através da minha comunicação, seja ela qual for, falada, escrita, através de arte, através de música, através de teatro, se uma pessoa sair daqui transformada, para mim já valeu a pena. Porque essa uma pessoa que vai enviar para duas pessoas, que vai enviar para três, que vai enviar para quatro, vai enviar para cinco, e aí a gente vai fazendo essa egrégora, né, da nova era e tendo mais consciência na forma de se comunicar. Então é isso. Ai, gratidão, Pam. Eu que Ó, agradeço. finalizamos com trovão, com trovoadas, raios e trovões. É... Esse podcast Ai, sobre gente, comunicação, coisa mais muito bom. linda. Então, muito Eu obrigada amo pela isso. Se pudesse, ficava presença. falando a tarde O dia inteira disso. inteiro, né? Eu também. Mas de Gratidão, qualquer lá, eu que forma, eu vou agradeço. deixar aqui o seu contato para o pessoal que estiver assistindo, né, estiver vendo, Uhum. para se quem sabe quiser trocar uma ideia, bater um papo, né, um pouco Sim, mais. Então é sempre bem-vindo, né? A gente sempre gosta de com conversar um cadinho. certeza. Com certeza, né? E ensinar, assim, a gente troca muito. Eu tenho alguns direcionamentos, algumas coisas, então, gente, sintam-se à vontade, são sempre bem-vindos. Não tenham vergonha, deixa a vergonha de lado, porque vergonha, ó, só vai empacar a sua vida. Então, bora com vergonha mesmo, que um dia ela é transmutada. Isso aí. Gratidão, Pam. Muito obrigada Gratidão, mesmo, lá. viu?